Filipenses capítulo 4, do 10 ao 23. Nós estamos caminhando para o final da carta, nosso último sermão na carta aos Filipenses. Depois de alguns anos aí, os irmãos me acompanhando, chegamos ao final da carta. Filipenses, capítulo 4, nós vamos ler do 10 ao 23. Acompanhe a leitura comigo. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar de minhas tribulações. Como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês, pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Recebi tudo e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. A nosso Deus e Pai seja a glória para todo sempre. Amém. Saúdem a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo enviam saudações. Todos os santos enviam saudações, especialmente os que estão no palácio de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. Nesse nosso trecho, o tema central aqui é dinheiro. E envolvido aqui está o contentamento, uma palavra talvez não comum a muitos irmãos, mas que é muito citado e alguns acabam incorrendo no erro de reduzir Filipenses somente a contentamento, o que nós já vimos que não é. O problema central aqui, o tema central do nosso texto é dinheiro e dentro disso está envolvido o contentamento. O apóstolo Paulo caminha para a despedida. Tem alguns irmãos que, talvez por muitas emoções, não gostam de despedidas. Ao contrário, tem outros irmãos que até gostam, né? Nós conhecemos irmãos aqui que tiveram despedida, que teve despedida no pequeno grupo, despedida na igreja aqui. Então, tem irmãos que gostam de despedidas, né? Gostam desse movimento de alegria. Agora, tem outros que não gostam por conta, né, de ter muitas emoções ali envolvidas. Mas o nosso apóstolo caminha para a despedida e é uma despedida alegre.
No nosso versículo 10, o apóstolo Paulo já fala que ele está extremamente agradecido, extremamente alegre no Senhor, porque os irmãos filipenses renovaram, deram um ânimo para ele ao enviarem uma oferta para ele. Só que teve um momento que esses irmãos não tiveram a oportunidade de fazer isso em algumas circunstâncias. Nós não sabemos exatamente qual. No entanto, alguns vão sugerir duas hipóteses, ou por causa da pobreza, ou porque faltou irmãos como Epafrodito para levarem a oferta até o apóstolo. Ou seja, o que nós aprendemos aqui com o apóstolo Paulo é que existe o tempo determinado por Deus para a sua provisão. O apóstolo Paulo é um homem que aprendeu a esperar no Senhor, mas aqui ele já começa a tecer elogios a essa igreja. Já começa a elogiar a igreja desses irmãos em Filipos. E aqui eu vejo que o apóstolo Paulo, ele trata de alguma forma, três problemas ou três perigos que acontecem em algumas pessoas, acontecem em alguns círculos eclesiásticos, algumas igrejas. Primeiro, o apóstolo Paulo aqui, ele não usa desse agradecimento, desse elogio para manipulação. Ou seja, ele não está elogiando ou agradecendo para pedir mais dinheiro. O apóstolo Paulo não está fazendo isso. E na nossa leitura nós já vimos que ele já está suprido de tudo. Já é o suficiente a oferta. Então ele não está usando de manipulação no seu elogio. Da mesma forma, o apóstolo Paulo não está usando de bajulação. O elogio é na medida correta. Ele está alegre no Senhor, porque esses irmãos, os irmãos de Filipos, estão servindo ao reino. Esse é o elogio na medida correta, não é bajulação. E ao mesmo tempo, o apóstolo Paulo aqui evita o silêncio. Alguns irmãos que têm um pouco mais de conhecimento bíblico, talvez sejam receosos em elogiar outros irmãos, porque tem aquela desculpa de que pode incentivar o pecado do orgulho. Só que na mentalidade do apóstolo Paulo isso está muito bem dividido. Irmãos que servem precisam ser honrados, irmãos que servem no reino precisam ser elogiados, e o apóstolo Paulo faz isso. Ele fala sobre isso acerca de Epafrodito. Honrem homens como este, honrem servos como este. Então o apóstolo Paulo tem certo, se existe o pecado de orgulho, meu irmão, vamos sentar e vamos tratar. Pecado é tratado aos pés da cruz, vamos tratar esse pecado. No entanto, homens e mulheres de Deus que servem precisam ser honrados. E o apóstolo Paulo faz isso aqui, então ele evita também o silêncio, ele nos ensina, irmãos, elogiem uns aos outros. Seja um irmão que faz um excelente chá, elogie aquele chá que você tomou. Às vezes, eu faço a visita a alguns irmãos e quando eu vou fazer a visita a alguns irmãos, eu não espero nada, eu só vou visitar, conversar, ser edificado no Senhor, eu também edificar o irmão. Só que eu chego na casa do irmão, tem lá um bolo, e às vezes é o bolo de cenoura, que é o meu fraco. Aí eu nem comecei a comer o bolo, a irmã já fala, olha, esse bolo aqui acho que ficou um pouco solado, não sei o quê. Estou preocupado com isso. Já estou feliz que fez o bolo, fez o café, né? Então, vamos ter esse trato, elogiar irmãos que servem, honrar os irmãos que servem. Os irmãos já fazem isso, mas eu preciso alertar porque o nosso texto fala conosco sobre isso. E então nós entramos no verso 11, que é o verso 11, 12 e 13, que são os versos sobre contentamento. E aqui eu quero extrair com os irmãos algumas lições sobre contentamento. Primeiro eu preciso fazer uma nota de rodapé, que existe um livro, e esse livro é clássico. Qualquer pessoa que vai se debruçar no tema sobre contentamento já leu esse livro. É Uma Joia Rara, que é o contentamento. O autor é Jeremias ou Jeremiah Burhouse, eu não sei pronunciar o nome dele direito. É um puritano, né? A Joia Rara do Contentamento é o nome do livro. Esse livro está publicado em português.
um outro livro que também é um clássico, A Arte do Contentamento Cristão, de Thomas Watson. Todos os teólogos que vão falar sobre o assunto de contentamento se debruçam nesses dois livros. É um livro maravilhoso para você ler e se debruçar na arte, nessa joia rara que é o contentamento. No entanto, para nós não temos tempo de destrinchar esses dois livros. Nosso tempo aqui é curto. O inimigo do pregador pela manhã é o tempo. Então, nós temos 3 lições baseadas no nosso texto sobre contentamento. No entanto, antes de lermos o nosso texto, eu quero ler um poema para você. Preste atenção nesse poema. E eu quero ver se talvez você se identifique com esse poema. Preste atenção, vê se você se identifica com esse poema. Diz assim, é um poema sobre descontentamento. Então, preste atenção. Era primavera, mas eu queria o verão. Os dias quentes e o grande ar livre. Era verão, mas eu queria o outono. As folhas coloridas e o ar fresco e seco. Era outono, mas eu queria o inverno. A bela neve e a alegria da época festiva. Era inverno, mas eu queria a primavera. O calor e o florescer da natureza. Eu era criança, mas eu queria a vida adulta. A liberdade e o respeito. Eu tinha 20 anos, mas queria ter 30. Ser maduro e sofisticado. Eu estava na meia-idade, mas queria ter 20 anos. A juventude e o espírito livre. Eu estava aposentado, mas queria a meia-idade. A lucidez sem limitações. Minha vida acabou, mas eu nunca tive o que queria. Esse poema revela que hoje, nos nossos dias, é muito difícil encontrarmos pessoas contentes. Cristão, você é contente? Cristão, você é contente? Hoje está cada dia mais difícil encontrar pessoas contentes. Reclamam de tudo. Reclamam da vida que tem. Reclamam do marido que tem ou da esposa que tem. Reclama do corpo que tem. Reclama da estatura que tem. Reclama do cabelo que tem. Reclama do filho que tem. E eu já ouvi também pessoas que reclamam da cor de pele que possuem. E há também aqueles que reclamam da saúde que possuem, da saúde que têm. Reclamam de tudo. Está cada vez mais difícil encontrarmos pessoas contentes. E eu faço essa pergunta para você, irmão. Você, cristão, é contente? Aonde está firmado o seu contentamento, cristão? Eu quero que você volte agora o seu olhar para o nosso texto. Verso 11. Não estou dizendo isso, e ele está falando acerca das ofertas que os irmãos de Filipos enviaram. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Aqui nós aprendemos que o contentamento está acima das circunstâncias. O contentamento está além das circunstâncias. Não são as circunstâncias que controlam o contentamento. O contentamento está para além das circunstâncias. É isso que nós aprendemos aqui. Ele aprendeu, o apóstolo Paulo aprendeu a se adaptar a toda e qualquer circunstância. E o verso 12 vai repetir a palavra aprender. Veja comigo. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Aprendi
contentamento é um aprendizado. Contentamento se aprende. Contentamento nós aprendemos. Então vamos lá, o contentamento está acima das circunstâncias, mas a circunstância produz em nós o aprendizado para o contentamento. Então as circunstâncias estão diante de nós, e isso é na mentalidade de Deus. A circunstância, as provações, as dificuldades vêm para produzir em nós contentamento. E o que é contentamento, então, irmão Tiago, se é que você pode resumir? Contentamento é a derrota do eu e a exaltação de Deus. O contentamento é a derrota do eu e a exaltação de Deus. O contentamento é a confiança somente em Cristo, somente em Deus, nosso Salvador. Esse é o contentamento. O contentamento faz isso conosco, a partir do momento em que somos salvos em Cristo Jesus, uma obra de regeneração, uma obra de conversão, uma obra que o nosso coração é transformado. A partir de então, começamos a enxergar as dificuldades da vida de forma diferente. Agora temos diante de nós o contentamento. As circunstâncias devem produzir contentamento em nossos corações, ou seja, a confiança inteiramente no nosso Senhor. Agora presta atenção, porque o apóstolo Paulo, ele fala tanto para aqueles que têm fartura, tanto para aqueles que não têm fartura, para aqueles que passam necessidade. E aqui eu quero trabalhar conosco nessa manhã alguns pecados que tentam os ricos. Não é só o pobre que aprende, talvez, mais próximo ali, a questão da dependência de Deus. O rico também precisa depender de Deus. Então, e existem pessoas ricas na igreja. Talvez não na nossa, mas existem pessoas ricas que são salvas em Cristo. E aqui está pecados que tentam os corações daqueles irmãos que são ricos. Eclesiastes capítulo 5, verso 10. Se o pessoal da mídia conseguir nos ajudar, eles colocam aqui, os irmãos acompanham. Diz assim o texto: quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Isso também não faz sentido. São pecados que tentam os ricos. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 9. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 9, para aqueles irmãos que gostam de anotar, diz assim o nosso texto: os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Verso 10, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. No mesmo capítulo 6, versículo 17, diz assim: ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação, contentamento. Ordene-lhes, verso 18, ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. Verso 19, da mesma forma, dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Conselhos do apóstolo Paulo, dos pecados que tentam os ricos e, ao mesmo tempo, como viver uma vida de piedade com a riqueza. Provérbios também nos fala sobre contentamento. Eu quero que você leia também essa passagem comigo, vou pedir ajuda da mídia. Provérbios 30. Provérbios capítulo 30, verso 7. Diz assim:
2 coisas peço que me deis antes que eu morra. Uma oração para você fazer. Mantém longe de mim a falsidade e a mentira. Não me deis nem pobreza, nem riqueza. Dá-me apenas o alimento necessário. Senão, tendo demais, eu te negaria e te deixaria e diria: quem é o Senhor? Se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim o nome do meu Deus. Um pedido de contentamento no Senhor. Terceira lição acerca do contentamento. Ela flui da nossa união e confiança em Cristo. Verso 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Nós acabamos de informar que o contentamento é um aprendizado. E o apóstolo Paulo aprendeu também com o Senhor Jesus o contentamento. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Esse é o contentamento. Me dá, Senhor, o suficiente para hoje. É confiar em Deus a cada dia. É saber o momento certo também, porque ele tinha que esperar a provisão do Senhor quando ele estava passando fome. É aquele momento em que o Senhor está na tentação, está no deserto. Vem o diabo tentar, transforma essas pedras em pães. E então nós sabemos pelo Senhor Jesus que há o tempo correto dele se alimentar. Há o tempo em que Deus vai vir com o seu anjo e vai servir o Senhor Jesus. Então o apóstolo Paulo também, no contentamento, aprendeu com o Senhor a esperar o momento certo da provisão. O Senhor ensinou o apóstolo Paulo também pelas suas experiências de sofrimento. Eu vou citar as passagens, nós não vamos ler porque nós não temos tempo. 1 Coríntios, capítulo 4, verso 11 ao verso 12. 2 Coríntios, capítulo 6, 4 e 5. E uma passagem que me comove quando eu vejo os sofrimentos de Paulo. 2 Coríntios 11, 25 e 27. Ali ele fala dos seus açoites, dos seus naufrágios, de como ele foi atormentado e a sua preocupação com a igreja. Todas essas circunstâncias serviu de aprendizado para o apóstolo Paulo. No entanto, eu não quero dizer aqui para os irmãos que os ricos são mais espirituais ou os pobres são mais espirituais. O apóstolo Paulo não faz isso acerca do contentamento. O contentamento flui da união com Cristo e da confiança em Cristo. Tudo posso naquele que me fortalece. Flui da nossa união e confiança em Cristo. Tanto rico quanto pobre. No entanto, a gente precisa explicar melhor essa passagem. Tudo posso naquele que me fortalece. Porque você vê tudo posso naquele que me fortalece estampado em canecas, né, para você tomar um cafezinho ou canecas para você tomar um suco. Você vai numa cafeteria de crente, você vê lá, tudo posso naquele que me fortalece. E aí você talvez não saiba o que isso significa. Talvez te interpretaram errado essa passagem. Para muitos, né, tudo posso naquele que me fortalece, para aqueles que possuem uma teologia triunfalista, uma teologia da prosperidade, é que você pode pisar em qualquer lugar que Deus já te deu aquilo por herança. Você vai comer do melhor dessa terra porque você tudo pode naquele que me fortalece. Eles focam naquilo tudo posso, eu tudo posso. Ou seja, na nossa definição de contentamento, o que eles fazem? Ao invés deles derrotarem o eu e exaltarem a Deus, eles fazem o contrário. Eles estão derrotando Deus e exaltando a si mesmos. Eles não leram a passagem correta. Então, eles falam, tudo posso naquele que me fortalece.
Esses que possuem essa teologia triunfalista, a teologia da prosperidade, eles vão dizer: eu posso vencer todos os obstáculos que estão na minha frente. Eu posso alcançar tudo o que eu quiser. Comigo ninguém pode. Comigo ninguém pode. É o rolo compressor, como dizia a gíria antiga. Se eu decidir uma coisa, vai acontecer. Aí a liderança da igreja se reúne. A igreja está precisando de uma determinada coisa na igreja. Irmãos, tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Então, vamos fazer o seguinte: vamos comprar o que a igreja precisa, depois a gente faz uma campanha e Deus vai dar um jeito de trazer o dinheiro. O que isso se chama? Insensatez. A igreja acaba caindo em dívidas por causa de um versículo mal interpretado. Então, meu irmão, qual é a interpretação correta desse texto? O que significa tudo posso naquele que me fortalece? Você pode pegar na sua Bíblia aí a palavra tudo posso, faz um círculo nele e aponta para o versículo anterior, porque o apóstolo Paulo fala sobre o que significa esse tudo, que é o viver, contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. O que é esse tudo posso? É que eu posso passar por qualquer situação difícil, que Cristo vai me fortalecer para viver essa situação difícil. Qualquer situação de dificuldade, o Senhor vai me fortalecer para viver para a sua honra e para a sua glória. Seja com fartura, seja com pobreza. Não é só dificuldade, mas também é na alegria, é na fartura. Porque na fartura, você algumas vezes acaba esquecendo da provisão de Deus. Deus te abençoou e você conseguiu comprar uma casa na praia. Você esquece da provisão de Deus, do emprego que Ele te deu, do vigor, da saúde. E aí o que você começa a fazer com a sua casa de praia? Todos os domingos você está lá na sua casa de praia e você esquece de adorar o Senhor. Você não tem mais gratidão pelo que o Senhor te deu. Você pegou uma bênção que o Senhor deu para você e, na verdade, você transformou isso em maldição para a sua vida. Então é na fartura também que você precisa lembrar de se contentar no Senhor. Tudo posso naquele que me fortalece. É uma promessa para mim e para você, de que podemos dobrar os nossos joelhos e falar: Senhor, eu confio na Tua palavra. E ela diz que tanto em fartura, quanto em choro, tanto sorrindo, quanto lamentando, o Senhor me fortalece. Essa é a promessa do Senhor para nós. É uma promessa maravilhosíssima. E aí, então nós continuamos o nosso texto. Verso 14. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar de minhas tribulações. Irmãos participam das tribulações uns dos outros. Como vocês sabem, Filipenses, verso 15, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Irmãos participam da vida uns dos outros nas tribulações. Presta atenção comigo que logo nos primeiros dias, esses irmãos ouviram o Evangelho pregado pelo apóstolo Paulo, e agora você tem que entrar na cena comigo. Imagina esses irmãos felizes, exuberantes, alegres pela salvação em Cristo Jesus. Estão fascinados com a pessoa do apóstolo Paulo, com a instrumentalidade do seu servo, com a retórica que ele tem, com a sabedoria que ele tem. E esses irmãos perguntam: eu tenho tudo isso que o apóstolo Paulo tem? Não, nós não temos. Nós temos a retórica de Paulo? Não. Nós temos
O Espírito Santo, da forma que o apóstolo Paulo fala, prega, aconselha? Não. O que você deseja então, apóstolo Paulo? Eu desejo pregar o evangelho a outras nações. Então esses irmãos que tiveram essa alegria pela primeira vez na vida, eles falam, então você vai, apóstolo Paulo. Você vai como? Nós vamos te sustentar. Com o quê? Com dinheiro, com ofertas. Dinheiro no reino de Deus, meu irmão, é coisa séria. Dinheiro no reino de Deus não é qualquer coisa. Dinheiro significa generosidade. Esses irmãos entenderam isso e estão servindo o apóstolo Paulo com as suas ofertas. Irmão, apóstolo Paulo, você tem retórica, você tem aconselhamento bíblico. Ninguém tem os livros que você tem, apóstolo Paulo. Vá e pregue. E a igreja aqui em Filipos vai fazer o possível para te sustentar. Aplicando para a nossa igreja, invista na vida daqueles que te ensinam. Deve ser uma alegria para nós, irmãos, ver que outras igrejas estão elogiando o nosso pastor. O nosso pastor vai servir em algumas outras igrejas pregando a palavra. E nós ouvimos os elogios que essas igrejas falam. Nossa, que palavra abençoada. E assim deve ser, meus irmãos. Que maravilha, o nosso pastor tem sido usado no reino para edificar outras vidas. E o que a nossa igreja tem feito através do dízimos e ofertas? Dando uma vida que o nosso pastor possa ser sustentado de forma a ter o seu dia, a sua rotina voltada ao estudo da palavra. Vamos continuar, verso 17. E eu ainda continuo. Dinheiro no reino de Deus tem o seu lugar. É coisa séria. Olha o que o apóstolo Paulo continua falando, o que é difícil para alguns líderes falarem. Não que eu esteja procurando ofertas. Irmãos, eu não estou procurando ofertas, eu não estou fazendo todos esses elogios, o apóstolo Paulo fala, eu não estou fazendo todos esses elogios porque eu quero mais ofertas, eu não estou manipulando vocês, eu não estou procurando mais ofertas. O que é difícil para aqueles que estão usurpando do rebanho falarem. Pelo contrário, há igrejas que omitem as suas finanças, a igreja que não há transparência nas finanças, a igreja que só pede, é campanha atrás de campanha. Não é o caso da nossa igreja, mas há igrejas assim, querem mais e mais ofertas. O apóstolo Paulo fala assim, olha, eu não procuro mais ofertas, não estou procurando. Mas o que eu procuro, é a pergunta que a gente faz para o texto, o que o apóstolo Paulo está procurando, então, falando todas essas coisas, mas o que pode ser acreditado na conta de vocês, ou seja, irmãos em Filipos, o que vocês fizeram comigo ao ofertarem na minha vida, vocês estão com os juros compostos no banco celestial. É isso que ele está falando aqui. Vocês investiram na minha vida, vocês estão investindo na minha vida. Muitas outras pessoas estão sendo salvas porque vocês estão suprindo na minha vida alimento. Eu estou preso e precisa, até para escrever, meus irmãos, precisa de dinheiro, tá? Para escrever precisa de dinheiro. Para publicar um livro precisa de dinheiro. Para o apóstolo Paulo escrever uma carta e ela começar a circular em uma igreja e depois precisa de dinheiro. Irmãos, o que vocês estão fazendo é para honrar vocês. É por isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Eu não estou escrevendo aqui esses elogios para pedir mais ofertas, mas para honrar vocês que investiram o seu dinheiro na pregação e na propagação do evangelho. Dinheiro no reino é para almas, meus irmãos. Verso 18. O apóstolo Paulo continua honrando esses irmãos. Me emprestou, tem juros compostos do banco celestial. O Senhor sabe o que vocês estão fazendo. Recebi tudo. Verso 18. E o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido.
agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram, o dinheiro que eles enviaram. Ou seja, ele ainda está passando uma satisfação para a igreja. Eu recebi de Epafrodito o dinheiro. Vai que tem alguém lá do outro lado que fala assim, será que Epafrodito... Sempre tem um irmão para questionar, né? Será que Epafrodito entregou mesmo esse dinheiro? Será que Epafrodito não ficou no meio do caminho, não pegou uma tapinha ali para ele? Será? Sempre tem um irmão que questiona, né? A integridade. Aí o apóstolo Paulo meio que passa um recibo. A linguagem é comercial, ele passa um recibo. Olha, recebi o que Epafrodito veio trazer. Recebi o dinheiro. Recebi. E agora então vem o que o apóstolo Paulo fala sobre essas ofertas, sobre esse dinheiro. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Sacrifício no Novo Testamento. Talvez isso soe um pouco estranho no seu ouvido. Sacrifício no Novo Testamento? Existem pelo menos 3 no Novo Testamento sobre sacrifício, tá bom? Primeiro, corpo. O primeiro é sobre corpo. Romanos 12, verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Qual é a aplicação do corpo como sacrifício vivo? Servir. Prestar culto. E aí o outro sacrifício é louvor, boca. Hebreus 13, 15. Depois os irmãos podem ler. Eu desconfio de crente que não louva, de crente que tem dificuldade para cantar. Diante da tão magnífica obra do nosso Senhor e no momento do louvor, o cara está... É para louvar o nosso Senhor com todo o fôlego que você tem. Compreenda a obra do nosso Senhor e o louve com todo o fôlego que você tem. Seja idoso, seja criança. Louve ao Senhor, abra sua boca e cante, é um sacrifício agradável a Deus, louvor. E o terceiro é o que a gente vê aqui, dinheiro. Venha disposto para o culto, a servir com o seu corpo, a exaltar ao Senhor com os seus lábios e a ofertar em adoração. Essa é a lógica do apóstolo Paulo. A ofertar em adoração. Dinheiro revela muito do seu coração. Dinheiro pode revelar muitas coisas sobre o seu coração. Ou que você é um adorador, ou que você tem muitas idolatrias e está escondendo. Dinheiro tem o seu lugar no reino. E aí então a gente vê outra promessa magnífica que o apóstolo Paulo faz a esses irmãos. É novamente os juros compostos do banco celestial. Verso 19, o meu Deus suprirá todas as suas necessidades, todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Está aqui uma promessa maravilhosa. O Senhor suprirá todas as necessidades de vocês. Outra promessa riquíssima para nós orarmos. Outra promessa riquíssima para dobrarmos os nossos joelhos e termos esse versículo decorado. Eu vou mencionar aqui uma situação. Não vou mencionar o nome da pessoa. Estamos gravando e eu quero preservar. Mas os irmãos conhecem, é uma pessoa muito próxima a mim. Muito próxima. E essa pessoa... ela passou por fome. Em alguns momentos da vida dela, ela não teve o que comer. Passou fome. Não sabia se teria o alimento no dia seguinte. E isso traz algumas sequelas. Traz alguns sinais. Quando vai comer, nem mastiga, só engole. Talvez você já tenha visto algumas coisas assim. Nem mastiga o alimento, só engole. Você está no meio do seu prato, da sua refeição, a pessoa já terminou o dela e está querendo repetir. E não mastiga o alimento, só engole. É um trauma ou não é um trauma? Ainda que você concorde comigo que é um trauma que você não precisa ir no psicólogo para resolver isso.
uma oração de joelhos, reconhecendo o Senhor, que é o Deus que supre todas as nossas necessidades, começa a trabalhar no seu coração e você começa a ser transformado. Tá bom? Eu acredito que esse é um trauma, ainda que seja um trauma muito grande para alguns, é tratável pela palavra de Deus. A palavra de Deus trata esse problema. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. E eu quero pular o verso 20, vou deixar para o final o verso 20 e o 23. Eu quero ler com você o 21 e o 22. Saúdem a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo enviam saudações. Todos os santos enviam saudações, especialmente os que estão no palácio de César. Os irmãos em Cristo, aqueles que foram evangelizados pelo apóstolo Paulo, na casa de César, enviam saudações para essa igreja em Filipos. Agora você imagina o apóstolo Paulo pregando, Epafrodito chegando com os donativos, aqueles irmãos vendo aquilo e o apóstolo Paulo elogiando a igreja em Filipos, a ponto desses irmãos falarem assim: manda saudações para os irmãos filipenses. O que o apóstolo Paulo está fazendo é elogiando a igreja. O que o apóstolo Paulo está fazendo é propaganda, é o que a gente chama hoje de marketing da igreja. Talvez você já tenha vivido isso, quando você fala bem da sua igreja para uma outra pessoa. A outra pessoa às vezes fica assim: nossa, mas a sua igreja é assim mesmo? A sua igreja está diferente. Se você fala então para uma pessoa que é traumatizada com igreja e você começa a falar bem da PIB do parque, vá lá, faça uma visita. Aí a pessoa vai falar assim: nossa, mas essa igreja é desse jeito que você está falando? É desse... Não, eu tenho que ir lá mesmo fazer uma visita. Com tanto elogio que você está fazendo, eu tenho que ir lá visitar a sua igreja. Eu sou ainda capaz de falar assim: ó, não vai pela manhã não, que tem lá um baixinho lá que prega lá, não é muita coisa não. Mas à noite pode ir que o pastor é muito bom. E o que é isso? O que a Bíblia mostra pra gente? João 17, meus irmãos. É o amor de Deus transbordando na vida dos irmãos, que transborda para outros irmãos, que vai transbordando para outros irmãos. E o mundo crê que o amor de Deus está entre nós. É a maravilha do Evangelho vivido. Uma outra coisa que eu destaco aqui é: o apóstolo Paulo tem amizades espirituais. O homem, posso dizer assim, o homem mais forte do cristianismo, o homem, o servo de Deus, com mais sabedoria que nós vemos no Novo Testamento, tem amizades espirituais, tem homens e mulheres que dobram os joelhos. Tenha amigos para você compartilhar a vida, dobrar os joelhos e orar. Não subestime a presença de um irmão para você compartilhar a vida e orar. E eu aconselho mais, não é um irmão só não, tá? Mas, se você pega o livro de Romanos, a carta aos Romanos, tem uma lista extensa de amizades do apóstolo Paulo. Tenha amigos espirituais para fortalecer a sua caminhada. O homem mais forte da história tinha amizade. No entanto, Paulo não é nada. Seus 2 versículos que a gente lê para a conclusão da nossa carta. A nosso Deus e Pai, verso 20, seja a glória para todos sempre, amém. Verso 23, a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês, amém. Presta atenção que está tudo no plural ali. A nosso Deus e Pai, e o espírito de vocês. É a presença do nosso Deus, Pai, Filho e Espírito, que faz com que a igreja caminhe e avance na pregação do Evangelho. O apóstolo Paulo não é nada sem o nosso Deus,
Pai, Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo. A igreja caminha juntamente com a obra trinitária, com a obra da Trindade. O amor da Trindade invade a igreja e a igreja, com esse amor, por meio do Evangelho, avança um passo de cada vez, pregando a palavra, independente das circunstâncias, independente das tribulações, independente da alegria, independente da fartura. Eu estou com os meus irmãos. E assim a igreja caminha em conjunto. Nenhum soldado se perde. Alguém ficou ferido, machucado, todos nós sentimos. Vamos ajudar aquele irmão, vamos suportar aquele irmão, vamos carregar aquele irmão. E a igreja caminha. É uma saudação emocionante, uma saudação de amizade. Por quê? Porque é a carta mais pacífica que nós temos. É a carta da alegria. E a despedida do apóstolo Paulo é desse jeito. Alegre, feliz e dizendo: não somos nada sem o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Vamos orar? Pai amado, que a nossa igreja caminhe em santidade. Que a alegria do Senhor seja a nossa força. Que amizades espirituais venham fazer parte da nossa rotina. É o que eu te peço, Senhor, para a nossa igreja. Que mais almas sejam salvas em Parque Alvorada. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.